As pessoas têm ideia que a Europa toda é rica. No caso do leste europeu, existe muita pobreza. Eu creio que, do caso da antiga Iugoslávia, a Bósnia é o país mais pobre, né? Também por causa da guerra, né, que destruiu toda a economia, destruiu toda a estrutura. Então, a Bósnia e Herzegovina é um país, uma república que era rica, que ficou pobre, que a antiga Iugoslávia era realmente um país de primeiro mundo, né? Era uma terceira potência mundial entre aliás, o Ocidente, a República União Soviética. Então, a Iugoslávia fazia parte do bloco dos não alinhados, que não alinhava nem com o outro. Então, era um país muito rico, muito mesmo. Quem conhece a Iugoslávia pode ver, a Sérvia, a Bósnia, a Croácia, pode perceber que havia uma estrutura, educação, era nível alto, a saúde. Então, a Iugoslávia era um país rico, e a Bósnia, que fazia parte da Iugoslávia, era um país que também tinha um alto nível. Então, a Bósnia e Herzegovina é o rico que ficou pobre. Então, é mais difícil se recuperar do que o brasileiro, por exemplo, que está sendo a pobreza pouco a pouco se levantando, né? Agora, em relação à pobreza, existe a Moldávia, que é um país extremamente pobre, né? Eu conheço Moldávios, passei por lá, e também a Romênia, que entrou na Europa, que é um país ainda tem muita pobreza, muito primitivo, né? Em algumas regiões. Então, na Europa do Leste, Europa Central, existe muita pobreza. Agora, não é como no Brasil, por exemplo, que pessoas moram na rua, né? Que tem moradores de rua, tem gente em favela. Aqui você não vê uma favela, você vê pessoas na Bósnia e Herzegovina, na verdade, eles declaram que não existe morador de rua, oficialmente, mas tem isso, por isso que nós temos também um albergue para sem-tetos. Agora, para o brasileiro morar aqui na Bósnia, por exemplo, é quase que o nível não necessita um grande investimento. Eu creio dizer que é mais barato, no nosso caso, uma família de missionários mudar na Bósnia com menos recursos do que ir para a África. A África tem muitos países que é muito caro, né? Porque é você estrangeiro, então tem que pagar um preço muito alto. Então, a Bósnia-Herzegovina é muito barato a viver aqui, é o país mais pobre da antiga Iugoslávia, não da Europa do Leste, mas da antiga Iugoslávia. Então, tendo com mais pobreza, é claro que é a Moldávia, e no caso da Europa hoje, a Romênia e a Bulgária, mas a Bósnia é um dos países mais pobres, por isso que é muito mais fácil um brasileiro se sustentar, ter um sustento aqui na Bósnia, do que ir para a Espanha, por exemplo, ou para a Bélgica, que tem que viver um nível mais alto.